No Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, e o verso de número 23, encontrando, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor, por gentileza. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, verso de número 23, para a nossa meditação nessa noite. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Diz assim a santa e soberana palavra do Senhor: porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Aleluia. Feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, acabamos, Senhor, de ler a tua santa e soberana palavra. Palavra essa que é viva e eficaz, palavra essa que vai de encontro às nossas necessidades, aquilo que precisamos. Pai amado, continue a falar conosco nessa noite. Continue a ministrar aos nossos corações. Leva a nossa mente cativa ao Senhor. E elimine do nosso meio toda distração, todo mal-estar, tudo aquilo que porventura venha o inimigo tentar roubar esta palavra. Venha tentar, Senhor, trazer, ó Pai, distração nessa noite. Todo o endurecimento do coração ou da mente seja agora despedaçado na autoridade do nome de Jesus. E que o Senhor faça, ó Pai, cumpra em nós nessa noite mais uma vez a tua vontade, o teu querer, ó Pai. Porque para isso estamos aqui, para agradar ao Senhor e não ao homem. Seja louvado o teu nome para sempre. E a igreja diga amém. Amém. Tome o teu assento, por gentileza. Aleluia. E vamos meditar nessa palavra. Vamos apreciar essa palavra nessa noite. E em que o Senhor, Ele deseja falar conosco sobre o perdão. Sobre a importância do perdão. E eu peço a sua atenção nessa noite, mais uma vez, para que você venha compreender a importância que é o perdão. O perdão, ele é algo
que significa esquecer e não lembrar mais, deixar para trás, abandonar. Isso quer dizer perdão. Nesta parábola, nós encontramos aqui nesses versículos, Jesus explicando, e o ponto dessa mensagem, o ponto dessa parábola é o perdão. Jesus, ele conta uma história e ele mostra um homem pedindo misericórdia, aquele homem, o rei, perdoando a dívida daquele homem, mas mostra aquele homem que foi perdoado agindo totalmente ao contrário do que ele havia recebido. Ele foi perdoado milhões de prata e não quis perdoar 100 moedas. Ele foi perdoado em uma quantidade extrema, mas algo de insignificante diante daquilo que ele foi perdoado, ele não quis perdoar. E a parábola diz que Jesus fala e dá a direção do que aconteceu com ele. Que o rei, quando ficou ciente, sabendo do procedimento daquele homem, que havia agido com o seu empregado, que chegando, sacudindo ele, enforcando ele, e dizendo, você tem que me pagar, eu não quero saber de desculpa, eu não quero saber de história, você vai ter que me pagar. Prendeu este homem e não agiu de misericórdia. E a parábola diz que o rei então mandou prendê-lo, mandou deixá-lo ali para ser atormentado, passando por dificuldade e por problemas. É importante trazer à tua memória algo. Ainda que você já saiba, mas é importante trazer à tua memória concernente ao pecado. Todos nós sabemos que o pecado faz separação para com Deus. Todos nós estamos cientes de que o véu do templo foi rasgado e nós temos acesso de adentrar no Santo dos Santos, ou dobrar o nosso joelho, ou mesmo em pé, clamar ao Senhor, e o Senhor envia o socorro. Porém, o pecado é um véu que está diante do homem e diante de Deus. Porque o pecado, ele impede a oração do homem de chegar no trono de Deus. O pecado, ele está presente. E cabe ao homem, diz as Escrituras, dominar. Cabe ao homem ter o domínio sobre a situação. E é importante nós entendermos isso porque o pecado, ele está alinhado com centenas de comportamentos, de atitudes que o homem toma. O pecado, ele está ligado ou está de mãos dadas ou andam junto com a mentira. O pecado é simplesmente um rótulo que vai abraçar um pacote e uma série de atitudes na vida do homem. Vamos ver alguns deles para que venhamos entrar no ponto da mensagem, para que você venha entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite e que é muito importante. Todos nós sabemos, o pecado faz o quê? Separação para com Deus. Não adianta dizer o véu se rasgou e continuar no pecado. O véu se rasgou, dando a nós o direito de buscar a presença do Senhor. Glória a Deus. Dando a nós, ao homem, o direito de se lançar aos pés do Senhor e reconhecer, uma vez que ele venha reconhecer que pecou e se arrepender, então ele novamente entra para os braços do Pai. Essa é uma realidade. O pecado, ele está de mãos dadas com a mentira. O que é a mentira? A ausência da verdade. A mentira é algo que impede o homem a obter a salvação.
A mentira impede o homem, ou melhor, anula o ato do sangue do Senhor na cruz sobre aquela vida. A mentira, ela me impede de tomar posse das bênçãos de Deus. Como assim, pastor? Lembram de Ananias e Safira? Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos, eles venderam a propriedade e mentiram concernente ao preço da propriedade para Pedro. A Bíblia nos fala que Ananias, o esposo, foi primeiro, disse um valor, mentiu, morreu por causa de uma mentira. A esposa, concordando, omissa aquela situação, concordando, ela assume a mentira e também morre. A mentira, às vezes o ser humano ele mente por situações pequenas, não tem mentira pequena. As pessoas às vezes mentem para proteger o melhor amigo ou a melhor amiga. Mentem para o esposo, mentem para a esposa, mentem para o pastor, mentem para o patrão. E mentira é do diabo. Mentira está dentro do pacote que impede o agir de Deus na minha vida. A mentira é algo que impede o homem de se aproximar de Deus. Deus não ama a mentira. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. A mentira está também, além da mentira, a idolatria está de mãos dadas. Faz parte do pacote do pecado, não é isso? A Bíblia nos fala o quê? Que não podemos adorar nenhum tipo de imagem ou feita por mãos humanas. Nem no céu, nem na terra e nem nas águas. Não podemos amar. Deuteronômio 4,16, Êxodo 24, Salmos 115, 4 até o verso de número 8, vai falar sobre a idolatria. Mas a idolatria não é simplesmente se curvar a uma imagem. Idolatria pode ser concernente a bens materiais. A idolatria pode ser a casa, pode ser ao carro, pode ser ao esposo agora, pode ser à esposa, pode ser aos filhos. A idolatria pode estar ligada a um cantor gospel, pode estar ligada a um pregador gospel, um pregador do evangelho. A idolatria pode estar presente no meio da igreja. E isso vai impedir o agir de Deus na vida do homem. Dentro desse pacote está a feitiçaria, está a adivinhação, tarô, horóscopo, todo o ocultismo está presente dentro disso. Adivinhação, Deus abomina. Tudo aquilo que venha ferir as Escrituras, tudo aquilo que venha contra os princípios estabelecidos por Deus, tudo aquilo que venha contra a palavra de Deus, é abominável e é pecado e impede a minha vitória. Impede o agir de Deus na minha vida. Me distancia diante desse Deus. E isso eu estou falando de algumas coisas. A avareza, o soberbo, o desobediente, aquele que é negligente à obra de Deus, aquele que é o adúltero, o orgulhoso, aquele que usa de altivez, o fornicador, o maldizente, o fofoqueiro, o murmurador, o caluniador, o invejoso. Isso tudo impede o agir de Deus e me impede de obter a salvação. Olha para o seu irmão e diga para ele, o negócio é sério. As pessoas às vezes estão dentro da igreja e estão cometendo situações assim. Estão cultuando ao Senhor, mas eu estou aqui, amados, para dizer para você que nós precisamos melhorar. Glória a Deus. É importante fazer uma análise da sua vida. Porque senão você está servindo a um Deus
que quer te salvar, quer mudar a tua história, porque a palavra do Senhor nos diz, em Tito capítulo 2, verso 11, em Hebreus capítulo 5, verso 9, que não é da vontade de Deus que ninguém venha se perder. Deus não criou o inferno para o homem, a sua criatura. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. O inferno foi criado para Satanás. O lago de fogo foi criado para lançar o diabo, o falso profeta, o anticristo. Não para mim, para você, não para o homem. Então não é do desejo de Deus que o homem venha perecer, mas que todos venham ser salvos. Todos venham alcançar a salvação. É isso que a Bíblia nos fala. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todos, independente da nacionalidade, independente da cor do cabelo, sem fazer acepção de pessoa, sem olhar para o idioma, sem olhar para a cor da pele, independente do seu grau de estudo, independente, o amor de Deus era para salvar a todos. Aleluia. Para alcançar a todos. Não só os judeus, mas a todos. A Bíblia nos fala, Romanos 10, verso 9. Se o homem confessar o Senhor, Jesus como Senhor, como Salvador, e crer que Deus o ressuscitou, ele será salvo. É a palavra de Deus. É Deus falando com a sua igreja. É Deus despertando. É Deus dizendo, olha, é fundamental entendermos que o Evangelho é coisa séria. O Evangelho não é vivido do jeito que muitos pensam que podem viver. Uma vida em que de altos e baixos. Uma vida levada como o vento, empurrando. Não, o Evangelho é necessário uma vida de conserto, uma vida de santidade diária para com o Senhor. Uma vez que o homem confessa o Senhor, ele automaticamente, instantaneamente, através do sangue do Senhor Jesus, ele é purificado dos seus pecados. Mas a santificação, ela é todo dia. Ela é todo instante, até o tocar da trombeta. Até o Senhor te chamar a tua senha. Até o Senhor te chamar o teu nome. Você precisa, eu preciso, todos precisam buscar a santidade. Precisam negar a si mesmo, buscar a face do Senhor. Afinal, o Senhor não morreu na cruz do Calvário. O seu sangue não foi derramado no madeiro para ser em vão, mas para salvar os pecadores, para nos alcançar, para nos dar vida e vida em abundante. E nós sabemos que o pecado, ele traz a morte, irmão. Traz a morte, em primeira instância, a morte física. E depois a morte espiritual. E depois a morte eterna. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. O Senhor veio para salvar, para restaurar, para renovar, para transformar, para mudar a nosso ser pecaminoso em um ser que venha verdadeiramente poder viver junto com Ele. Glória a Deus. É muito importante nós entendermos. E Jesus, ele está falando sobre a falta de perdão. O perdão, a falta de perdão vai impedir que venhamos obter aquilo de mais precioso que o Senhor esteve na cruz para nos dar. O Senhor ministrou algo no meu coração, me deu uma frase, dizendo que o perdão é a engrenagem que faz com que a alma viva em liberdade. Essa frase, o Senhor me deu essa frase hoje. O perdão é uma engrenagem que faz com que a alma venha viver
em liberdade. Quem não perdoa, ele vive uma vida de angústia. Quem não perdoa, ele vive com raiva. Porque a falta de perdão gera raiva, ressentimento, gera perturbação, traz ódio. Quem não perdoa anda triste, anda angustiado. O comportamento é desequilibrado. É inconstante a pessoa que não perdoa. E vários outros sentimentos. Isso é para quem anda com situações pendentes. E o perdão é o quê? Esquecer. O perdão é não lembro mais dos teus pecados. Ó, pastor Ronaldo. Não lembro mais dos teus pecados, uma vez que eu peço perdão, reconheço os meus erros, o Senhor não lembra mais. Ele me perdoou. E Ele está exigindo de mim, dizendo que você também precisa perdoar. E aí que entra a questão. Você está dentro ou você está fora? Dentro desse contexto.